A maior dificuldade que as pessoas que estão iniciando na Bolsa de Valores hoje é saber aonde colocar o seu dinheiro, que ação comprar. E normalmente elas escutam o quê? Ah, compra ação, compra fundo imobiliário, mas como comprar? E nesse vídeo eu vou te ensinar, te mostrar como você pode escolher uma ação e você não vai depender de mais ninguém para escolher as ações para você. Então fica comigo até o final. Fala galera, se você não me conhece, meu nome é Giovanni Sobrinho, mais conhecido como Pai do Cristo, brincadeira. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal se você quiser aprender educação financeira e investimentos de uma forma engraçada. Primeira coisa que a gente precisa saber é o que é uma ação. Uma ação é uma participação em uma empresa, uma sociedade na empresa. Então vamos falar assim, tem um Zezinho lá no seu bairro, aquele cara gordinho que tem a barriguinha só embaixo, assim, tem um bafo de cachaça da pega lá. Esse carinha, ele tem um bar lá, que ele fica o dia inteiro sentado na cadeira. Só que um dia ele pensa na cabeça dele, vou abrir uma rede, eu quero ser um pague menos da vida. E ele vai lá e abre o capital dele na Bolsa de Valores. É a Bolsa de Valores que faz a intermediação de tudo isso. Ele vai lá na Bolsa de Valores, abre o capital dele e você vai poder virar sócio do Zezinho. E você deve conhecer aquele fulano já que já te falou. Não, você faz o seguinte, compra uma ação hoje e você vende amanhã com 2% alta, você ganha esses 2%. Pergunta para essa pessoa se ela compra um pedaço do Zezinho, no outro dia ela vende para outra pessoa. Não, você vira sócio da pessoa para realmente você cuidar, digamos assim, você ter uma vida com a empresa, receber lucros da empresa e participar do crescimento da empresa. Então, já que investir em ações é se tornar sócio de boas empresas ou más empresas, a gente tem que olhar o balanço patrimonial. É um relatório que demonstra toda a vida financeira da empresa e mostra se a empresa é uma boa empresa financeiramente, se ela é endividada ou não. E como que a gente vê isso? Ela é dividida em duas partes. A parte dos ativos. O que seria ativo da empresa? A empresa seria ativo, seria imóveis, seria computadores, seria equipamento, seria tudo que a empresa pode transformar isso em dinheiro. Como assim? Ah, eu sou uma produtora de vídeos, eu tenho câmera, eu tenho tudo. Então esse é meu ativo, é a câmera, é o carro, é o design, é o computador. Eu posso pegar isso e vender quando eu quiser, pode ser que no preço mais barato, mas eu transformo isso em dinheiro. Então pego isso, vendo e faço ele virar dinheiro, mesmo que ele se deprecie durante o tempo, mesmo que se ele vale uma quantidade, ele fique se depreciando durante o tempo. Isso é um ativo. Agora a segunda parte já é passivo. O que seria passivo? É as obrigações financeiras da empresa para ela pagar, para tirar do bolso dela e não pôr no bolso dela. Então o que seria isso? Seria salário, contas a pagar, obrigações financeiras como empréstimo, como dívidas, como pagar fornecedor. Tudo isso seria o passivo. E o que você tem que fazer agora? Agora, para você não fugir a sua mente, se estiver focado aqui agora, você vai ter que pegar papel e caneta. Pega agora, eu vou pegar a minha aqui, ó. Papel e caneta. Já pega, principalmente uma folha sulfite e uma caneta. O que você vai fazer agora? Primeiro você vai fazer um risco no meio e dividir em duas partes. A primeira parte você vai colocar ativos e a segunda parte colocar passivos. Isso vai fazer você entender o que é passivo e o que é ativo. E você vai escolher uma empresa agora aí. Escolhe no Status Invest ou no Fundamentos, qualquer uma empresa que você goste. E coloque todos os ativos da empresa, ou que você acha que tem. É só para você ter um exemplo de como é você analisar uma empresa. Você coloca carro, casa, imóveis, fazenda, tudo na área dos ativos. E na área dos passivos você coloca conta a receber, salário, fornecedor, tudo que a empresa tem para pagar, todas as obrigações financeiras dela. E você vai colocar ativos e passivos, você vai subtrair um pelo outro e você vai ter o patrimônio líquido. Então se o patrimônio, o ativo de uma empresa é 50 mil reais, só que ela tem as obrigações financeiras dela, que é o passivo, de 10 mil reais, ela tem um patrimônio líquido de 40 mil reais. Então ela consegue arcar se a empresa quebrar ou se a empresa parar agora. Ela consegue pagar as dívidas dela, ela consegue se recompor em tudo que ela tem. Isso que você precisa saber, porque não adianta a empresa estar crescendo ali também e se olhar para a empresa, o patrimônio líquido dela está diminuindo. Por quê? Porque ela está gerando mais passivo do que ativo, ela está comprando mais coisas que tira dinheiro do bolso dela do que põe dinheiro no bolso dela. E você pode ter todas essas informações no Status Invest ou em qualquer outro site que você queira de fundamentos. Eu uso o Status Invest porque eu achei mais fácil, que é só você ir lá na lacuna deles, colocar o ticket da ação que você quer pesquisar e em geral e contábil ele vai te mostrar todos esses valores que eu estou te falando. E se você está entendendo tudo que eu estou falando, que eu sei que é bem difícil, já comente aqui embaixo, estou entendendo tudo. Se você não está entendendo nada, agora comente aqui, estou sabendo de nada. Ei! Que viagem é essa, velho? E é muito importante que você analise o histórico da empresa, porque não adianta a empresa estar horrível 5 anos atrás, está bem hoje e está indo decaindo. O que você vai ter que olhar? Um indicador chamado
dívida líquida sobre patrimônio líquido. Ele vai te dar uma porcentagem ali. Essa porcentagem, se ela tiver até 100, quer dizer que o dinheiro, todo o patrimônio líquido que a empresa tem, ela tem como arcar com as dívidas. E se tiver menos que 100, que a empresa tem dinheiro suficiente para arcar com as dívidas e sobrar dinheiro. Agora, se tiver mais do que 100, quer dizer que a empresa ela não tem tanto poder para pagar as dívidas dela. Então ela não tem tantos recursos. O dinheiro que ela tem não é capaz de arcar com todas as dívidas dessa. Uma empresa dessa ela tende a quebrar se ela tiver uma dificuldade financeira. E existem dois casos de quando a empresa tem a dívida maior do que o patrimônio líquido dela. Quais são esses dois casos? São quando ela é uma small cap ou quando ela é uma startup. O que seria? Basicamente as duas seriam bem parecido. Que é o quê? Uma empresa pequena que ela tem um potencial muito grande de valorização, só que ela investe muito mais do que ela vale. Então ela investe milhões aí e ela vale poucos reais. Então ela tem essa vantagem de que ela pode se valorizar muito. Então ela tem um investimento muito alto, que ela quase certeza ou que ela pensa muito positivo em recuperar esse investimento que ela fez, o tanto que ela vai crescer. E o que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar a lucratividade, porque a gente viu se a empresa ela não tem chance de quebrar. Vamos ver se ela tem lucro agora. O que a gente vai olhar? Um primeiro indicador que a gente olha é o ROI. O que seria o ROI? Seria o retorno sobre o investimento do capital dos acionistas. O que seria isso? É um indicador que mostra o quê? Um indicador que mostra uma porcentagem de quando a empresa vai te retornar o patrimônio, vai te retornar o valor que você investiu nela. A empresa está com 10% ao ano, o ROI dela é 10% ao ano, ela vai te retornar 10% do que você investiu nela. Então você consegue ter uma métrica, vamos falar assim, uma noção de em quanto tempo esse valor investido que você investiu na empresa, ele vai te retornar. Isso é muito importante para você saber se a empresa está lucrando ou não. Como que você sabe que se a empresa está um ROI na média, um ROI abaixo, um ROI acima? Você compara com outras empresas, vamos falar assim, você compara com a empresa mais ou menos na média dela ali, que seja no mesmo setor, é claro. E lá no Status Invest também, quando você olha o ROI, você consegue comparar, ele te mostra alguns exemplares de empresas parecidas com ela que você pode comparar. O ROI está de 10, essa daqui está de 12, essa daqui está de 9, então você consegue comparar que está numa média ali. E o que a gente vai olhar agora é o crescimento, porque não adianta a empresa ter lucro, a empresa não tem chance de quebrar, só que a empresa não tem crescimento, a empresa, vamos falar assim, estagnada já, tem aquele lucro dela, já paga aquele dividendos dela mesmo, só que a gente está procurando crescimento, a gente está procurando empresas pequenas que vai explodir. Então a gente tem que olhar o quê? O CAGR. O que seria o CAGR da empresa? Seria uma taxa composta do como que a empresa está crescendo nos últimos 5 anos, quanto ela está crescendo anualmente. Esse é o CAGR. E como que a gente consegue descobrir o CAGR? Primeiro a gente pega o EBIT da empresa. O que é o EBIT da empresa? O EBIT da empresa, como se fosse assim, a empresa vendeu, tirou os custos dela e ela tem um lucro. Só que aquele lucro não é o lucro dela que ela vai ter. O que seria? Eu tô com lucro, só que ela vai ter que pagar imposto, ela vai ter que pagar taxa, tem a depreciação e tem outras coisas que ela vai ter que pagar, que não vai ser custo dela. Seria aquelas despesas que ela tinha fiscais, vamos falar assim, ela não pagou todos os fiscais ainda. E como é que você sabe isso? Você pega o EBITDA dela, que tem lá no Status Invest também, e você eleva ele a 1 e divide pelo tanto de anos que tem. Então, a continha básica que você faz ali, você consegue fazer no Excel, e no Status Invest já te mostra o CAGR sobre o faturamento e o CAGR sobre o lucro. E eles têm que aumentar, porque também não adianta, a empresa está crescendo o faturamento, só que a empresa não está crescendo os lucros dela. O que aconteceu? Ela está gastando mais do que ela ganha, ela está comprando muito passivo, tem que saber o porquê. Outro indicador que a gente vai olhar é a governança corporativa. Qual que é o histórico dessa governança? Quem está fazendo parte dessa governança corporativa? É um cara que já quebrou a empresa? É um cara que já subiu a empresa? Vamos falar assim, um cara que governava a Magazine Luiza, que tirou a Magazine Luiza lá do chão, lá da dívida e subiu a Magazine, uma das empresas que mais vale hoje em dia na Bolsa de Valores. Então a gente tem que analisar isso. Ou foi um cara que entrou com uma empresa que era top, só que ele foi coordenar essa empresa, a empresa deslanchou. Pronto, a empresa é endividada, é a pior empresa da Bolsa, é a pior empresa que tem no Brasil. Aí não vale, a gente tem que avaliar isso. Qual que é o histórico desse cara que está fazendo a gestão? Essa governança corporativa. E o que a gente tem que analisar também? Esse cara, ele tem ações da própria empresa? Vamos falar assim, é a mesma coisa de você ter um cachorro e você não confiar no seu cachorro, só que você fala para os outros, esse cachorro não morde. Pode passar aí que ele não morde, o cachorro vai lá e te morde. Só que o dono mesmo desse cachorro não confia no cachorro. É a mesma coisa, se eu sou executivo da empresa e eu aceito ou concordo com o que a empresa está fazendo, eu acho que a empresa vai crescer, acredito no potencial da empresa, acredito no meu potencial,
Claro que eu vou ter ações dessa empresa, porque eu estou governando na empresa ali, eu sei que a empresa está R$1 hoje valendo e a empresa pode valer 5 daqui 5 anos. Claro que eu vou comprar essa empresa, é lucro. Então, se a governança corporativa dessa empresa não tem ações dessa empresa, por que você deveria ter? A gente tem que pensar isso, tem o lado positivo e tem o lado negativo. Mas eu penso desse lado, olhar se o cara tem ações, se o cara não tiver, por que ele não tem? Se ele não acredita no próprio potencial dele, por que você vai acreditar? Última coisa que a gente vai olhar, e não menos importante, é o preço. Que vamos falar o seguinte, a gente tem essa caneta ela vale R$1 e eu te vendo ela por R$50, você compraria essa caneta? Claro que não tem o porquê você comprar essa caneta por R$50 se ela vale R$1. É a mesma coisa a empresa. E tem diversos fatores que a gente olha na empresa, como o PL, que é preço sobre lucro. Mas hoje a gente vai saber sobre mais de preço mesmo, de cotação do mercado, sobre preço justo, quanto que a empresa deveria valer. E a gente pode usar a fórmula como Benjamin. Benjamin foi um dos maiores investidores do mundo, tem livro espalhado para tudo que é lugar. E a gente pode usar, eu utilizo a fórmula dele, confio bastante na fórmula dele. É uma forma bem por cima de saber sobre o preço justo, mas vale muito a pena você aprender. Que é basicamente o que? Você pega o valor intrínseco. Onde você vê o valor intrínseco da empresa? Lá no Status Invest. É só você procurar em geral, você vai conseguir achar o valor intrínseco. Vai estar bem específico, bem fácil para você utilizar. E você faz a raiz quadrada sobre 22,5, que é como se fosse um pi que ele faz, né? Que é uma diferença, né? Vezes o LPA sobre o VPA. Como que você consegue ter essas informações? Lá no Status Invest ou então em algum outro site que você esteja vendo, você consegue ter todas essas informações. E você vai ter uma continha básica de quanto a empresa valeria. Vamos falar assim que a empresa está sendo cotada hoje, R$100. E o preço justo dela é 150, ela deveria estar valendo 150. Aí você tem chamada a margem de segurança. A empresa tem que subir quanto para atingir 150? Você tem essa diferença como margem de segurança, meio que como se fosse uma garantia que a empresa vai subir até lá. E como você faz isso? Você pega o valor intrínseco e você faz sobre menos a cotação atual vezes 100. Aí você consegue ter o valor intrínseco da empresa e você tem essa margem de segurança. Esse é o cálculo. Eu vou deixar aqui na tela para ficar mais fácil para você. Vou deixar na descrição também. Um conteúdo desse você não encontra nem em curso pago, então já merece aquele like seu. Se você teve alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho até entender. Se você ainda continua a dúvida, pode comentar aqui embaixo que eu vou responder o mais rápido possível. Mas eu tenho certeza, espero que você tenha conseguido entender como você vai escolher a sua primeira ação. Se você não é inscrito no canal, a gente se inscreve, que eu tenho certeza que você quer aprender a investir. E meu nome é Giovanni Sobrinho. Se eu fosse você, não perderia o próximo vídeo, que o próximo vídeo eu acho que deve ser um dos melhores do canal. Eu te espero no próximo vídeo.